Militares no poder. Amigos, cada vez mais preocupados com a situação nacional, que mostra deterioração contínua. Entre janeiro e maio, aumento do caso de dengue em 504%, mais de 950 mil casos. Brasil, quem pode surpreender-se das irregularidades da Lava Jato e diálogos espúrios evidentes entre Moro e Dallagnol após o que houve no Mensalão, em que foram condenados apenas Dirceu e o Marcos Valério, esquecido e agredido na prisão? Ou depois do caótico impeachment de Dilma, quando esta perdeu o mandato, mas não foi condenada, violando-se a Constituição de forma assintosa? Ou ante as contraditórias decisões do STF, cujos ministros são indicados por políticos? Mesmo para quem entende que tudo isso é explicável, num Estado fracassado de exceção informal, há fatos não transparentes, caso da facada em Bolsonaro e seu autor, o estranho combate a Bolsonaro e militares, véspera das eleições pela CIA e aliados locais, caso da Globo, que divulgou fatos conhecidos, desabonadores a eles, de 40 anos atrás, exibindo-os dias antes do pleito. Seriam os militares daqui desinformados, ingênuos ou traidores, a ponto de apoiarem olhos fechados velhos e insidiosos inimigos, destruindo-se como instituição e ao país, com seu certo fracasso e provável esfacelamento da cambaleante nação? Só acordos secretos e conciliações espúrias de elites traidoras, aliadas a estrangeiros, beneficiando-se a interesses não confessados, sem transparência, caso do uso de suspeitas urnas eletrônicas, poderiam explicar certos aspectos da conjuntura, somados à ação de serviços secretos estrangeiros de alto nível. Moniz Bandeira, historiador, com Temer ainda no Planalto, paradoxal, ao contrário da CIA, Rede Globo e Big Media Ocidental, desesperançado quanto a outros caminhos, pregava a atuação militar, mas não ditadura ou estado de exceção, alegando: ilusão é pensar que após realizar as reformas pretendidas pelo capital financeiro e o empresariado nacional, as forças que se apossaram do poder vão deixá-lo sem ser por um golpe de força. Confiava que os militares impediriam que o patrimônio nacional fosse dilapidado, entregue aos gringos. Cabe ao povo brasileiro refletir e agir logo, em vista e no sentido de seus interesses, porque os militares já estão, e bem instalados, no centro do poder estatal. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez hoje, no nosso Caminhando ao Jornal TV. Hoje, o programa número 13. Bom, meu fato em destaque dessa semana é o vazamento das conversas e das trocas de mensagens entre o ex-juiz Moro e o procurador-chefe da Lava Jato, o Dallagnol, que demonstra um possível conluio entre eles na montagem do processo da Lava Jato, que levou inclusive o ex-presidente Lula à prisão. Então é esse o meu fato em destaque. O fato que me chamou a atenção é que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos.
Só nos últimos 6 meses já foram aprovados 169. É o maior índice nos últimos 14 anos. E, consequência disso, é a rede de mercado sueca que está fazendo campanha e boicotando, suspendendo os produtos do Brasil. E também relativo ao desmatamento na Amazônia, que a rede sueca resolveu fazer essa campanha. É a difícil tarefa de você hoje ter uma alimentação saudável, comer uma verdura, você comer uma fruta, sem sentir o gostinho de agrotóxicos. O impressionante é que quando a Dilma Rousseff e o Lula, falando ao telefone, foram surrupiados os dados e a conversa pelo então juiz Sérgio Moro. Ora, a Dilma era presidenta da República, não estava no nível de competência de um juiz de primeira instância se intrometer neste assunto sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Aí não há problema para a direita, não é? Agora, quando pegam o judiciário de primeira instância se comunicando e articulando com o Ministério Público, aí passa a ser um crime, não é? Impressionante. Impressionante também é o general Vilas Boas, comandante do Exército, que hoje defende o Moro nessa situação, ter pressionado o Supremo Tribunal Federal. Ora, o comandante do Exército não tem competência para pressionar nada, e principalmente o poder maior judiciário do Brasil. Meus amigos, o fato que mais me impressionou essa semana, para não me deter nesse caso, Moro, Dallagnol, que os companheiros já falaram, foi a continuidade da corrupção no Rio de Janeiro. Agora, nessa operação Furna da Onça, nós vemos remessas de dinheiro, contadas por testemunhas, na casa da mãe do deputado Chiquinho da Mangueira. E vemos ainda outras remessas de dinheiro, também de testemunhas contando, no Diretório Regional do Rio de Janeiro do PDT. Muito difícil essas testemunhas inventarem isso. Há quem acha que as testemunhas inventam, mas é difícil. Ganhar inimigos, toda uma oposição, uma desmoralização. Então, provavelmente são fatos verdadeiros. Isso mostra a terrível situação da corrupção no Brasil. Quer dizer, atingimos uma corrupção que vai a nível nacional, municipal, estadual, nada funciona, estamos numa catástrofe, especialmente no Rio de Janeiro. Meus amigos, chegamos ao programa número 13 agora, buscando o programa 13. Fizemos 12 programas anteriores. Foram 3 meses de programação, com uma pequena equipe, com muito esforço, mas acreditamos ter deixado qualidade nos nossos programas. A nossa preocupação fundamental não tem sido número, quantidade, mas a qualidade. Acreditamos que é com uma boa qualidade que se ganha uma quantidade de espectadores, de interessados com qualidade. Vamos continuar nesse rumo e vamos fazer algumas modificações formais no programa, no sentido de melhoria e melhor adaptação aos tempos novos, com as mudanças que a cada dia estão se sucedendo. Obrigado a todos os amigos da equipe, os amigos que colaboraram, os amigos que de longe incentivaram, criticaram. Obrigado a todos. Bom, gente, hoje eu vou chamar a atenção para uma questão que é a reforma trabalhista de 2017, mas que agora a ANAMATRA, a Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, encaminha uma nota na OIT, na Organização Internacional do Trabalho,
questionando essa reforma. Por quê? Porque ela fere a convenção da OIT, que o Brasil é signatário, que com a reforma trabalhista houve uma redução de 45% do número de convenções coletivas e houve também uma redução de 34% dos acordos coletivos. Em relação às condições de sobrevivência do sindicato, os sindicatos tiveram uma redução de 90% na sua receita. Por outro lado, nós temos visto que essa reforma, que foi vendida para a sociedade brasileira como sendo a salvação da lavoura, né, que iria resolver todos os problemas econômicos e dos trabalhadores, ia gerar emprego, o que nós vemos é justamente o oposto, né? Cresce o desemprego, cresce o número de trabalhadores autônomos, cresce o número de trabalhadores na informalidade e, pasmem, 27% dos trabalhadores brasileiros se encontram na extrema pobreza. Então é contra isso que a ANAMATRA denuncia, junto à OIT, a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, tá? E que foi vendida como sendo a salvação da lavoura, como está sendo também vendida a salvação da lavoura, a reforma da Previdência. Portanto, trabalhador, fique alerta, não caia no canto da sereia dos grandes empresários que financiaram e bancaram o golpe contra os seus direitos. Aquela política do destino manifesto dos Estados Unidos, que teria com Deus, com a mão do seu ombro, libertar o mundo, isso vai repercutir por aqui. Há décadas atrás, até uma época atrás, isso tudo está bem expresso no livro de Eduardo Prado, o mais famoso livro dele, A Ilusão Americana. Hoje no Brasil, veja-se, uma série de movimentos aqui feitos e que acabaram elegendo o Bolsonaro. O que nós vemos por trás desses movimentos que elegeram Bolsonaro? O uso também de uma série de táticas novas do Império, atuando no sentido da promoção de eleições, não só no Brasil, como também em outros países do mundo, e conseguindo vitórias. Quais essas novas táticas? Por exemplo, a manipulação das religiões. Eles utilizam as religiões, os pastores, verbas dadas a eles para influenciar o voto. Uma manipulação que é lógico que infringe todas as leis, porque teoricamente os estados modernos seriam estados laicos, independentes das religiões. Temos, portanto, um ressurgimento da relação política e religião, como acontece no Brasil. Além desse fato, temos atuação intensa nas mídias sociais e na internet, inclusive através de agentes estrangeiros. Temos também uma ampla e maciça atuação da mídia tradicional, financiada com capitais americanos ou do bloco neoliberal mundial, no sentido de apoio a esses governos, entre outros cursos, financiamentos de movimentos sociais. No Brasil, o livro A Nova Direita, que foi uma tese orientada pela professora Virgínia Fontes, vai também se mostrar os financiamentos estrangeiros desses movimentos. Inclusive no Brasil, alguns deles estiveram nas ruas em 1916, 14 e até nessa última movimentação, em que há o dedo do capital estrangeiro. Então essas são algumas táticas, alguns novos métodos de atuação do imperialismo americano, que infelizmente é o maior impasse a qualquer desenvolvimento do Brasil. Raul Sampaio, que imortalizou a sua canção na voz de Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, e Roberto, que
teve tantas e tem tantos sucessos, tantas canções, e o rei da Jovem Guarda. E esta canção eu sempre gostei muito, foi imortalizada na voz de Roberto Carlos. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Meu pequeno cachoeiro vinha ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto laranjal, meu Flamboyant na primavera, que bonito que ele era, dando sombras no quintal. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Estamos aqui com o professor Sidney Moura, diretor do Sindicato Estadual de Profissionais em Educação do Estado do Rio de Janeiro. Professor Sidney, como que você está vendo, né, como que o CEP vê a atual conjuntura que se formou de, vamos colocar, de uns 3 anos para cá e que se intensificou nesse último ano, para o movimento sindical com o avanço das forças conservadoras e de direita, não só no Brasil, mas também no mundo? Voltando um pouco mais atrás dos 3 anos que você fez questão de delimitar, em 2008, a crise do capital apontava para consequências muito danosas para a classe trabalhadora em escala mundial. Em 2008, inclusive, em Lisboa, a Federação Sindical Mundial se reuniu para analisar os possíveis desdobramentos da ação do capitalismo na busca de fazer recuperar os patamares de lucratividade que tinham antes, né? E lá em Lisboa, trabalhadores de diferentes federações, confederações, centrais sindicais dos 5 continentes, numa análise que eu considero hoje profundamente acertada, apontava para o que hoje realmente acontece de pior e mais nefasto para a nossa classe, né? Se dizia que o principal objetivo, resgatando princípios ultraliberais no pós-guerra, a ideia era exatamente destruir os sindicatos como representação da classe, cujo objetivo é, com certeza, lutar pelos interesses imediatos, mais imediatos da classe trabalhadora. E isso a gente percebe, mais especificamente hoje no Brasil, um governo que está profundo ligado aos interesses do grande capital, principalmente capital financeiro, né, que a partir de uma tutela do Estado extrai recursos para manter seus patamares de lucratividade, por um lado, e por outro lado procura cercear as liberdades sindicais, o direito das mais diferentes entidades de classe representar suas categorias, além do estrangulamento financeiro com o fim de repasses que as categorias faziam com o objetivo de fortalecer suas entidades. Então enfrentamos hoje momentos difíceis, atravessamos uma conjuntura extremamente difícil, que precisa ser retomada dentro de uma perspectiva objetivamente classista.
Nós temos que colocar o sindicato no eixo da centralidade do enfrentamento, né, o que eu chamo de rapinagem capitalista, com retirada de direitos que tanto vão prejudicar a nossa classe. Hoje eu quero falar da figura de Floriano Peixoto e o que ele representa na figura de uma pessoa que é um militar que defende a nacionalidade brasileira, defende o Brasil em si. O Floriano foi o denominado consolidador da República, não é? Porque a República foi proclamada, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, e Floriano Peixoto, vice-presidente, não é? E com 2 anos de poder, Deodoro passa o poder para Floriano, e ele desenvolve um poder, por alguns considerado autoritário, enfim, mas ele tinha de implantar, porque ele também sofreu levantes e revoltas ainda de monarquistas residuais a enfrentar. E ele vai e derrota esse pessoal e consolida a República. E uma vez alguém chega para Floriano Peixoto, talvez num ato de provocação, e diz: e se a Inglaterra vier aqui com os navios dela? Floriano Peixoto responde com a firmeza e a tranquilidade daquele republicano convicto e diz: receberemos os navios ingleses a bala. Caracteriza uma postura nacionalista das Forças Armadas. E hoje nós vemos o quê? Nós vemos as Forças Armadas, de certa forma, darem caução a esse governo do Bolsonaro, entreguista, que fica entregando a base de Alcântara, no Maranhão, ao Império Norte-Americano. Isso tem de ser combatido. Voltemos a Floriano Peixoto. Irã, qual a sua dica? A minha dica é um espaço construído por Dom João em 1808, o Jardim Botânico, que tem um acervo que data desde o século XVI, mas também um ambiente extremamente agradável, repleto de espécies botânicas, que é um excelente passeio, uma excelente visita para todo carioca, vale a pena ir. Mauro, e você? Qual a sua dica? Olha, vou hoje dar uma dica, talvez um pouco elitista, que é a Casa de Cultura Lauro Alvim Ipanema, na Vieira Souto, 176, né? Que vai ter uma releitura, uma leitura de obras de Shakespeare, inclusive Hamlet e Macbeth e outras. Preço de R$30,
em Ipanema, alguns dias da semana, parece uma dica interessante, um preço relativamente pequeno, para aqueles que estão por perto, ou mesmo aqueles que queiram fazer um passeio até Ipanema. Bolívar Meireles, qual a sua dica? Olavo Bilac dizia: nem sempre vivereis eras sombrias de miséria moral. E Castro Alves, parece que um agregando ao outro, dizia: a praça é do povo, como o céu é do condor. Vamos para a praça continuar a luta que o Brasil tem de travar neste momento histórico. Celeste, qual é a sua dica? A minha dica é, se você quer ganhar um livro dos autores que estiveram aqui no nosso programa, é só você escrever para esse e-mail que está aparecendo aqui, dizendo: eu quero ganhar um livro. Semana que vem nós vamos sortear. Se você for sorteado, você vai ficar sabendo, a gente vai entrar em contato pelo e-mail, você vai mandar o seu endereço e vai chegar aí sem custo nenhum para você. E também, por esse e-mail aqui, você pode estar se comunicando com o nosso programa, dando a sua dica, dando a sua sugestão, fazendo a sua crítica. Então, a gente te aguarda.